Bom, sejam bem-vindos ao nosso primeiro webinar sobre otimização da cadeia de suprimentos. Meu nome é Márcio Kishi, eu sou o responsável pelos projetos de supply chain da Doxa. A gente está começando um trabalho que eu vou falar dele no final dessa apresentação. A ideia desse primeiro webinar é mostrar quais são as principais dores, né, que se sente na área de supply chain e como a Doxa trabalha para ajudar a resolver os problemas nos nossos clientes. Quando a gente fala de otimização da cadeia de suprimentos, hoje eu acho que a competitividade que tem dentro do mercado faz com que fazer a gestão correta desse conjunto de processos pode fazer, na verdade, com que a empresa tenha lucro ou não, né? Quando bem gerido essa cadeia de suprimentos, você pode obter bons resultados que vão fazer com que a sua organização ela se destaque no mercado, perante principalmente aos seus clientes, e obviamente vai fazer a sua diferenciação da concorrência, né? A gente trouxe aqui algumas informações para dar base nesse trabalho que nós estamos falando. E o primeiro tópico aí fala de compras, né? Ou seja, a importância que a área de compras tem no resultado do negócio da empresa, né? Com as margens muito apertadas que hoje eu acho que quase todas as empresas elas são obrigadas a ter a praticar essas margens pequenas, né? Comprar o material da melhor maneira possível, na melhor condição, no melhor preço, pode sim fazer a diferença no resultado da empresa, né? Muitas vezes o material comprado, sejam peças, serviços ou outro tipo de material que a empresa trabalhe, pode representar até 70%, 80% do custo desse processo, né? E quando você compra mal, a sua margem ela é comprometida, né? Então, gerir bem a área de compras, fazer com que essa área seja uma área de resultados, ela é fundamental para o resultado da empresa, né? Quando a gente fala também de logística, né, eu acho que a maioria das pessoas, quando se fala de logística, se pensa em transporte, né? E, na verdade, o transporte sim é um componente importante no custo logístico, mas ele representa cerca de 30%, 35% do custo logístico total, né? Outras coisas também são importantes, como processos de movimentação e armazenagem, né? O próprio estoque, né? Todos os trâmites legais, ou seja, imaginem que você precisa determinar, você vai fazer uma transferência entre estados, isso pode gerar mais um elo de cadeia de imposto, ou seja, vai acontecer mais uma comida da margem, né? E isso, a gestão da logística, ela também acaba sendo muito importante para evitar que a empresa perca dinheiro, né? Segundo a Associação Brasileira de Logística, cerca de 19%, o custo logístico pode chegar a 19% do faturamento bruto. Então, imaginem 20% de todas as suas vendas sendo consumidas pelo custo logístico. É bastante, né? Então, a gestão eficiente desse custo também é um fator importante.
E o terceiro ponto que eu queria destacar é em relação a estoque. Eu acho que estoque ele acaba sendo hoje muitas vezes visto como um vilão, né? Onde existe uma alocação de recursos considerável para poder fazer o processo rodar, né? Eu acredito que saber determinar esse estoque vai fazer diferença, sim, para melhorar o nível de satisfação do seu cliente, né? E resumindo essa gestão eficiente da cadeia de suprimentos, a gente tem uma frase que é comum para quem trabalha com logística, né? Que o grande desafio da gestão da cadeia de suprimentos é ter o material certo, no tempo correto e ao menor custo possível. Isso vocês vão ouvir sempre. Qualquer pessoa que trabalha com logística tem que ter isso em mente, né? O nosso trabalho, então, levanta 3 questionamentos, né? Que é mitigar os riscos que hoje a empresa tem relacionados a todo o processo da cadeia de suprimentos. Ou seja, perguntamos se a sua área de compras não apresenta bons resultados. A gente vai entrar um pouco mais a fundo na questão de compras, né? Se a sua área de logística tem problemas, seja elas de tempo de resposta ou de custo elevado, né? E, por último, o inventário. Se você considera o seu inventário muito alto, né? Como é que a Doxa ajuda nisso, né? Nós temos um processo de programa de gestão estratégica de compras, que a gente vai falar um pouco melhor. Como transformar a sua área de compras numa área que dá resultado, né? Em relação à logística, temos também todo um processo de otimização de custos e tempo de resposta, né? Que vai fazer com que o cliente enxergue, seja atendido mais rápido, né? E, por fim, em relação a inventários, otimizar esses recursos, né? Para fazer com que o seu inventário não seja o seu inimigo, e sim o seu parceiro para atender bem o seu cliente. No final, eu trouxe esse slide realmente para dar base no fundamento principal do nosso trabalho, né? Que é uma transformação do negócio. Se você analisar que hoje você possui forças e você possui fraquezas, né? A ideia é transformar esse seu negócio através de ações consistentes que possam dar para você uma situação de redução dessas fraquezas e aumento dessas forças. Muitas vezes, transformar uma fraqueza numa força é o efeito de uma ação bem implementada, né? Onde amanhã você vai ter mais forças e menos fraquezas, né? É difícil zerar as fraquezas, mas desde que as forças elas sejam em maior número, você consegue ter um resultado sustentável, né? E tem uma frase bem bacana que eu acho que é para quem trabalha com transformação de negócio, né? O caminho para o sucesso está sempre em construção. É uma frase de uma atriz ganhadora do Oscar, mas é a grande verdade, né? Sempre existe espaço para melhorar, né? Se você se acomoda, a competição te engole, né? Falando um pouco de compras, né? Eu acho que tem 2 questionamentos estratégicos que precisam ser feitos, né? O primeiro é se a sua área de compras ela é suficientemente ágil para o seu negócio, né? O sourcing é feito de uma maneira rápida, né? Achar um fornecedor para um item novo demora quanto tempo, né?
E o segundo ponto é em relação àquilo que eu coloquei agora há pouco, né? A sua área de compras, ela contribui com os resultados financeiros para a sua empresa? Porque a área de compras ela não pode ser só uma área operacional, né? Se ela for uma área operacional, com certeza absoluta, a sua empresa ela não está obtendo os melhores resultados financeiros, né? A área de compras ela precisa ser parceira da área de vendas. Isso é um paradigma grande para ser quebrado, né? Mas é possível. É possível sim que o gestor de compras e o gestor de vendas eles deem a mão e vão em busca do melhor resultado, né? Pode parecer complicado enxergar isso, mas eu tenho absoluta certeza e já passei por experiências aonde a área de compras ela entendia as necessidades da área de vendas e a área de vendas também entendia as complicações da área de compras, né? Então é importante ter isso em mente, tá? Dentro do trabalho que a gente faz de gestão estratégica de compras, a gente trabalha muito a avaliação da estrutura de compras, né? Se aquela área ela é suficientemente se a quantidade de pessoas e a carga de trabalho é suficiente, né? Tem um trabalho de categorização e otimização de fontes, isso faz parte junto com o strategic sourcing, né? Análise de processos. A gente tem muitas empresas que hoje não existe um processo de compras, né? Existe um comprador e cara, ele vai lá fazer cotação daquilo que pedirem para ele, mas não existe um processo que permita com que esse sistema de aquisição seja cada vez mais que dê resultados cada vez mais positivos, né? A gente vai falar um pouco de sistema de compras daqui a pouco, né? Mas é extremamente importante ter um sistema para garantir confiabilidade de dados, para garantir uma base de dados para que o comprador, né, ou a pessoa que está lá negociando tenha informação e possa obter a melhor condição junto com o fornecedor, né? Definição de metas, indicadores de performance. Acho que na minha vida profissional aprendi que se não existe meta, a maioria das pessoas não corre atrás, né? E se não existir indicador de performance, você está caminhando com o vento, né? Então, é importante definir metas individuais, fazer cascateamento de metas e colocar tudo isso num painel de indicadores de performance para que se possa monitorar como vai esse processo, né? E do Strategic Source que eu acabei de falar. Quando a gente fala de compras como área estratégica, eu acho que esse quadro que coloca, na verdade, a estratégia do negócio, a estratégia de supply chain e compras dentro de todo esse contexto, é importante enxergar compras como grupos de criação de valor, né? Senão, compras não é estratégico. Essa é a grande verdade, né? Ser operacional, muitas vezes, não vai ser tão importante. Quer dizer, é importante do ponto de vista de tocar a operação, mas do ponto de vista de trazer resultados e melhorar os resultados financeiros da empresa, se compras não forem enxergadas dessa maneira, esse quadro não faz nenhum sentido, né? Mas enxergando a área de compras como um grupo estratégico de criação de valor, existem 4 áreas chaves que ajudam a minimizar o custo total e os riscos, né, na aquisição desses produtos, tá? A gente vai entrar um a um, tá? Primeiro, falar da estratégia de compras, né? É muito importante que a estratégia de compras esteja alinhada com a estratégia de supply chain ou da cadeia de suprimentos
e que esta esteja integrada na estratégia do negócio, né? Se a empresa tem, por exemplo, como uma estratégia de negócio buscar um produto de custo competitivo, acessível, né? Ah, toda a cadeia de suprimentos precisa trabalhar para isso, e a área de compras também, né? Imaginem uma empresa que quer buscar um produto de baixo custo e a área de compras não ajuda, né? Fica complicado chegar no objetivo da empresa, né? Ah, a estratégia de compras também, ela precisa estabelecer uma estratégia de portfólio, né, com diferentes estratégias para cada commodity, né? Isso vai fazer com que a área de compras ela tenha posturas diferentes com diferentes fornecedores, com condições diferentes. A gente vai falar um pouco de strategic sourcing depois, vocês vão entender um pouco mais a fundo essa afirmação, tá? Outro área-chave é a aquisição estratégica ou strategic sourcing, né? Que, na verdade, é uma maneira inteligente de alocar forças para obter a melhor condição de aquisição de materiais, né? Fazer o strategic sourcing não é simplesmente colocar lá no mural da sua empresa qual é a estratégia. Tudo gira em torno de um processo muito bem estabelecido, onde você tem relacionamento com o fornecedor em diferentes níveis, né? Gestão de capacidades de fornecedor, você tem diferentes estratégias de aquisição, né, para que o valor seja maximizado, né? Seguindo, quando a gente fala de matriz estratégica de compras, é aqui que eu vou detalhar um pouco mais como deve ser a postura da área de compras para diferentes processos, né? Então, se você conseguir colocar numa matriz onde o eixo vertical está falando da complexidade do mercado, né? O quão difícil é obter esse item ou esse serviço, né? E no eixo horizontal você tem a criticidade do item para o negócio. Quão importante é esse item para o seu negócio? Por exemplo, comprar o material produtivo, o principal material produtivo da sua empresa é extremamente crítico, né? Comprar papel sulfite não é tão crítico assim, a não ser que você fabrique papel sulfite, né? Mas essa matriz ela é interessante porque ela mostra que você deve ter posturas diferentes, tanto da abordagem junto com o fornecedor, quanto com os processos internos da empresa, né? Itens com baixa criticidade, quando a gente está falando aqui desses itens que estão aqui na parte esquerda inferior, são itens que devem ser tocados de maneira que a gente chama de piloto automático, né? São baixa criticidade e baixa complexidade. Você não precisa despender força ou seu tempo para esses itens. É simplesmente um sistema que faça uma renovação de contrato, de pedido de fornecedor, ou que faça uma busca no mercado simples, vai fazer com que esse item esteja disponível numa condição razoavelmente competitiva, né? Por outro lado, itens que são extremamente estratégicos, ou seja, são críticos para o seu negócio e são complexos para buscar no mercado, você vai chamar, é o que nós estamos aí do lado direito superior, como uma abordagem estratégica. Ou seja, é preciso fazer a gestão desse fornecedor, né? Você precisa focar em relação de longo prazo. Precisa estar próximo desse fornecedor. É extremamente importante que você entenda
como esse fornecedor reage às variações de demanda que possa ocorrer no seu negócio, né? Porque uma pisada de bola desse cara vai fazer você perder, ou você perder muito dinheiro, ou você parar de parar seu fornecimento, né? Então, nessa matriz, você consegue diferenciar como agir, né? Se é uma abordagem mais técnica ou se é uma abordagem mais comercial. Tá certo? O terceiro pilar fala de relacionamento, gestão do relacionamento com o fornecedor. Isso vai de encontro ao último quadrante que eu falei, né? É importante que existam estratégias diferenciadas nessa relação com o fornecedor, né? Não dá para que um fornecedor crítico você converse com ele uma vez por ano, né? O risco de você ficar na mão é muito grande. Então, quando a gente fala de relacionamento com o fornecedor, eu acho que eu vou para o próximo slide, que eu queria dar base nessa questão. A gente fala de princípio de Pareto, né? Que funciona para a área de vendas, mas também funciona para a área de compras, né? Quando você tem lá, olhando quanto você gasta, né? Qual o total spend que você tem durante o ano todo, você vai enxergar que de 10 a 15% dos fornecedores respondem por 80% da tua compra, né? É o ABC, né? Dos seus fornecedores. Esses fornecedores, é extremamente importante que eles sejam vistos como parceiros comerciais, né? Onde você precisa estabelecer uma relação comercial próxima e profunda. Como eu disse, você precisa entender muitas vezes como funciona a linha de produção desse cara. Qual é a cadeia de suprimento dele? Ele compra produtos fora do país, né? Ele depende de importação, né? Quanto mais você entender do negócio dele, menor é o risco do teu negócio. Porque você vai se preparar para qualquer dificuldade que esse fornecedor tenha. E vou além disso, quando você estabelece essa parceria comercial, o próprio fornecedor ele enxerga você como um fornecedor parceiro, como um cliente parceiro, na verdade, né? Então, a ideia nessa definição de top suppliers, né, dos seus principais fornecedores, é mitigar risco. Basicamente é isso. E muitas vezes você vai explorar novas oportunidades com ele também. Você vai lançar um produto novo, esse cara é o cara que pode te dar uma das melhores condições de mercado, né? Porque ele está junto com você, né? Ele enxerga aquilo como uma parceria de longo prazo. Então, é fundamental ter a visualização desses top suppliers dentro da sua carteira. Quando o quarto área-chave está falando de gerenciamento das transações, né? Basicamente, esse quadro ele diz o seguinte, que você precisa ter um processo sistemático para gerenciar tudo isso que você estabelece com o seu fornecedor, né? E aí a gente fala de sistema de compras, né? A maioria das empresas que eu visitei, ela não tinha o sistema de compras funcionando. Tinha, sim, uma enorme quantidade de planilhas, né, que muitas vezes não se falavam, mas que tinha lá todas as informações. Tinha lá o pedido que foi colocado, quando foi o último contrato, quando foi a quantidade que foi colocada, o preço que foi negociado. É muito complicado você garantir confiabilidade e fazer a gestão dos processos de compras através de planilhas de compras, né? Um sistema de compras
além de fazer essa gestão de cotações, de contratos, que é o que traz a confiabilidade do processo para o gestor, né? Ele também precisa ser capaz de fornecer informações que nós chamamos de supplier dashboard, que nada mais é do que um painel com todas as informações referentes a um determinado fornecedor, né? O quanto ele comprou, quantos itens esse fornecedor vende, qual é o histórico de preço, né, no decorrer dos anos. Esse supplier dashboard, ele é uma ferramenta fundamental para o comprador. E para uma mesa de negociação sem informação, certamente vai fazer com que o comprador seja, entre aspas, enrolado pelo fornecedor, né? Porque o fornecedor vai querer otimizar o resultado dele, né? Mas também é uma ferramenta que vai fazer com que o comprador possa dar ao fornecedor uma visão de negócio futura, né? Então, na minha opinião, o sistema de compras não serve só para gerir pedidos, contratos, né? E sim ele precisa ser uma ferramenta que alimenta o comprador de informações estratégicas para uma negociação. Entrando um pouco na área de logística agora, e eu estou vendo que tem bastante gente focada em logística, né? Eu acho que o questionamento estratégico que a gente coloca é: sua área de logística, ela traz vantagem competitiva para o seu negócio, né? A logística precisa ser confiável, né? Você ter uma área de logística... A área de vendas fica muito chateada, muitas vezes, com a área de logística, porque ela vende e não é entregue, né? Então, estruturar muito bem essa área de logística através de processos bem estabelecidos, né? Acho que tem um processo muito interessante que a gente trabalha, que está baseado no conceito do Lean Thinking, né? Da manufatura enxuta, mas que traz uma visão muito transparente do que está acontecendo com o seu processo logístico, né? Isso se chama mapeamento de fluxo de valor. Eu não sei se a maioria já ouviu falar, mas esse mapeamento nada mais é do que colocar o seu processo no papel através de uma metodologia, né, de padrões de levantamento de dados e processos, para você enxergar a sua cadeia, né? Dentro dessa visualização da cadeia, você acaba enxergando materiais em processo, tempo parado, e aí, através de uma análise mais profunda e de um redesenho, né, você consegue redesenhar essa cadeia de valor, esse novo processo, buscando uma maximização do valor nesse novo fluxo, né? É um processo razoavelmente simples de se fazer, né? E que tem um resultado fantástico, do ponto de vista prático, né? Às vezes, no dia a dia, a gente acaba não enxergando, mas o layout, às vezes, uma mudança de layout faz com que o seu processo seja 20%, 30% mais rápido, né? Então, essa é o nosso jeito de trabalhar. Quando a gente fala em logística, a gente não vai sair correndo atrás de cotação de operador logístico ou cotação de transporte. Não é aí a primeira coisa. Nós precisamos enxergar dentro de casa para ver o que está acontecendo, e aí sim a gente aloca os esforços buscando a otimização. E o fluxo otimizado vai fazer com que o teu cliente enxergue isso como uma vantagem competitiva. Tá? Quando a gente fala de suprimentos, né, quais são os questionamentos estratégicos que devem ser feitos na área de suprimentos? Né? A área de suprimentos faz a gestão correta dos materiais, né? Hoje, quando você faz
um levantamento para entender a gestão de materiais, a curacidade dos dados é um problema recorrente, né? Você ter um item fisicamente no estoque, não ter ele no sistema ou em planilhas, você ter uma quantidade diferente do que você tem no sistema e o teu inventário está mostrando um número e você fisicamente tem outro, tudo isso vai tá relacionado à gestão de materiais, né? Porque não adianta você ter uma programação excelente se você acaba tendo a baixa curacidade dos dados. A tua programação vai errar, né? Então a produção pode parar, porque você não tem a curacidade de dados, né? E o segundo questionamento estratégico está relacionado ao nível de satisfação do seu cliente, né? Qual é o nível de satisfação do seu cliente com o atendimento? Porque, como eu falei, o inventário pode ser o seu maior aliado no nível de satisfação do cliente, ou o seu pior inimigo, né? Imagine sua área de vendas enxergando numa planilha ou num sistema que você tem 100 peças no estoque e ele vai lá e vende. Quando vai entregar, só tinha 50. É um problemão, né? Tá? Então, quando a gente busca um trabalho em cima da área de suprimentos, a gente analisa o processo de programação, controle de materiais, a gente vai falar de otimização de inventário, né? Um conceito que existe na indústria automobilística, que é o month supply, que nada mais é do que um indicador, um índice de quanto tempo de estoque em meses você tem. Isso te mostra claramente se aquele mês você tem cobertura ou não, né? O conceito de order fulfillment, junto com o order fill rate, que eu vou entrar um pouco mais de detalhe agora, tá? Vamos falar de order fulfillment. O que é order fulfillment, né? Nada mais é do que a capacidade de atendimento do seu inventário, né? Então, olhando esse fluxo que vocês enxergam aí, você vê a pessoa de vendas ou quem está coletando o pedido, coloca isso no sistema e aí o operador vai lá no seu estoque e vê qual é o mix de produtos que ele precisa, né? E faz a separação dos dados, dos materiais, faz o embalamento e manda para o transporte, né? O resultado da conta da medição desse order fulfillment é o que a gente chama de order fill rate, que vai de 0 a 100%. Tá? Isso aí se mede na primeira passada. Tá? Ou seja, colocou o pedido, confirma, faz o cross com o seu inventário e vai te falar, olha, eu consigo atender 99% dos meus pedidos. É um baita indicador, né? Então, ou seja, 99% dos seus clientes, eles estão sendo atendidos imediatamente, ou seja, dentro de um tempo de resposta que você já pré-acordou, né? Então, ter um alto índice de order fill rate vai fazer com que diretamente o seu cliente esteja satisfeito, porque ele vai ter o produto dele basicamente só com o tempo de transporte, né? Agora, por outro lado, se o seu order fill rate é baixo, o seu cliente coloca um pedido hoje e você precisa ver, você não tem esse item no estoque, imagine se você tiver que importar esse item, né? Dependendo do processo, são mais 30 a 60 dias para esse produto chegar, para você eventualmente poder produzir aquele produto e aí sim entregar para o seu cliente. Acho que o nível de satisfação dele não vai ser muito alto, né? Porque ele estava esperando receber aquele produto, talvez na semana que vem, né? Então, ter um estoque capaz de atender aos pedidos do seu cliente vai depender de uma série de processos
e vai depender também de estratégias diferentes de composição de estoque, que a gente vai entrar um pouquinho agora para falar. Né? Ah, o, o inventário nada mais é do que vai depender da qualidade dos dados, da qualidade das informações que você coloca nele. Né? Você tem uma série de informações para poder formar esse inventário, né? Por exemplo, previsão de demanda, categorização, gestões de curva ABC, informações de criticidade, informações de lead time. Né? A qualidade desse inventário, ou do que você tem em inventário, vai depender do que você colocar. Né? Se você colocar informações errôneas ou não colocar informações para estabelecimento do que comprar, certamente a sua saída, que é o output, vai ser comprometido. Você não vai ter uma disponibilidade alta, né? Não vai ter essa questão de redução de custo no sentido de reduzir o capital investido em inventário. Né? Você vai precisar ter mais coisas. Imagina aquele exemplo que eu dei do seu cliente pedindo 100 peças, você só tem 50, você vai ter que colocar 200 peças no seu inventário para ter certeza que tenha 100 da próxima vez. Né? Então, é muito importante entender que a qualidade do seu inventário, né, ela vai depender do que você coloca como informação no seu sistema. Né? Quanto melhor o input, melhor a qualidade do output. Né? Para fazer a gestão de todas essas informações, a gente tem uma série de soluções tecnológicas aí. O VMI, que é o Vendor Managed Inventory, que é o inventário gerenciado pelo seu fornecedor. O RFID, que eu acho que a maioria das pessoas hoje já conhece mais, igual a mesma tecnologia do Sem Parar, né? Que são etiquetas que vão fazer com que você tenha um controle, uma visão do seu estoque online. Né? O EDI, que é uma interface de informações, é o Exchange Data Information, que é a troca eletrônica de dados com os seus fornecedores e às vezes com seus clientes, né? Para antecipar os processos, né? Ou seja, você recebe antecipadamente uma nota fiscal via sistema, quando essa nota já é processada e ela fica só pendente de recebimento. Quando o caminhão entra, ele só dá um clique e o material está todo no estoque. O barcode, que é um sistema de leitura. Então, uma série de informações tecnológicas, de soluções tecnológicas que vão ajudar a gerir esse seu inventário. Né? Como eu falei da qualidade e influenciando da informação influenciando a saída, você também tem os efeitos indesejáveis, né? Quanto pior a sua gestão de inventário, mais material obsoleto você vai ter, mais produtos sem movimentação, que é dinheiro parado, perdas efetivas, né? Então, ter um inventário otimizado não é fácil, mas existem ferramentas que permitem com que você tenha um maior nível de acerto. Né? Uma delas é o que a gente chama de... Hoje, a maioria das pessoas fazem classificação ABC, né? Eu não gosto da classificação ABC. Eu acho que ela muitas vezes não te traz um melhor panorama para definir o que você tem que comprar. Esse indicador, na verdade, não indicador, mas uma classificação, né, que nós chamamos de Movement Class, ela está relacionada à popularidade do item. Né, e se mede através de quantas vezes esse item foi buscado por ano dentro do teu inventário. Entrou um pedido, fui lá e tirei. Então, tirei do seu inventário. Isso é fácil de medir. Né? Então, quanto maior o número de hits, o número de buscas ou de pedidos colocados daquele item ou daquele componente, maior o Movement Code. Então, se você olhar o Movement Code 10, que é o
o primeiro na lista, ele tem pelo menos um pedido por dia, né? Ou seja, são mais de 360 hits dentro do ano, né? E aí você chega num indicador que nós criamos, que é a saúde do seu inventário, né? Que nada mais é do que a somatória de todos os itens de 7 a 10, ou seja, de itens de médio alto a alto giro, dividido pelo seu total de itens. E aí nós não estamos falando em quantidade, não estamos falando em preço, não estamos falando nada disso, nós estamos falando em itens. Então, se você tem um item lá, seja ele um parafuso, ou seja ele um componente extremamente caro, que você pede todos os dias, ele vai ser um movimento code 10. Né? E você precisa ter ele disponível no inventário, independente do valor, porque ele gera giro para o seu inventário. Tá? Esse indicador de saúde de inventário, o Inventory Health, ele vai mostrar para você dentro desse quadro, né? Desse, vamos dizer assim, indicador de velocidade, né? Se você tem menos do que 30% dos seus itens em giro, tudo que você tem no estoque gira menos do que 30%, você tem um problema sério, né? Porque 70%, mais de 70% dos seus pedidos não vão ser atendidos, provavelmente. Tá? E, por outro lado, ter um inventário que tem mais de 80% de itens com giro alto, ou com popularidade alta, vai representar para você um giro imenso, né? E garantia de atendimento dos seus clientes. Tá? Então, é um indicador fácil de montar, é um indicador que você consegue acompanhar a evolução dele no decorrer do tempo. Você consegue. A minha experiência mostra que é um indicador, principalmente com finanças, é um indicador fácil de entender e é um indicador que vai te mostrar exatamente o que você precisa comprar, independente do valor, porque ele está te mostrando o que é popular, o que sai. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o nosso trabalho, que a gente chama de Doxa Experience. Né? Então, essa solução, né, de consultoria, ela é uma solução, é um trabalho de 12 meses, via de regra, tá? Que vai buscar, dentro do trabalho realizado nesse cliente, otimizar a cadeia de suprimentos dele. Então, a gente acaba atuando em várias áreas, né? É feito um levantamento, eu vou falar um pouco sobre como a gente faz o trabalho, mas a ideia é buscar os melhores resultados financeiros para a empresa, melhorar os indicadores de performance, se não tiver indicadores, estabelecer esses indicadores e buscar melhoria no decorrer do ano, aumentar a produtividade desse grupo, desse time, seja ele em compra, seja em logística, seja em suprimentos, e, por fim, enxergar isso no aumento de satisfação do cliente. Tá? O trabalho, como eu disse, ele é feito em 12 meses, a gente faz um trabalho, um processo de entendimento do que está acontecendo, um levantamento daquilo que, para entender e identificar a vulnerabilidade, oportunidade dentro do processo do cliente. Isso, via de regra, a gente demora em torno de 2 meses. Já no início do primeiro mês, a gente já começa na curva de azul mais claro, que é o quê? Estabelecer o plano de mudanças, todas as ações que nós enxergamos como potenciais e obviamente, isso é discutido com o cliente a fim de estabelecer uma matriz de priorização. A gente trabalha com ondas de implantação, né? E a primeira onda de implantação já é feita logo na sequência, depois de estabelecido esse plano. Então, você pode ver que dentro do segundo mês, a curva vermelha, ela já começa a dar os primeiros resultados. A gente faz a implementação do que a gente chama de quick wins, né? Para que o cliente ele já
consiga enxergar as melhorias e os benefícios da implantação dessas ações. Né? Ah, essa implantação, obviamente, ela é feita no decorrer do segundo mês, até, via de regra, o quarto, quinto mês. A gente tem um processo também muito interessante de mentoria, que a gente faz o suporte dessas mudanças, né? Que é essa curva verde. Então, na verdade, nós não entregamos um pacote para o cliente implementar, a gente implementa junto. E a gente acompanha a implementação para estabelecer realmente ver que as mudanças que foram implementadas, realmente os resultados estão acontecendo. Uma das coisas que fazem com que a nossa empresa ela possa oferecer um custo mais competitivo para o cliente é que nós trabalhamos numa plataforma colaborativa. Né? Nós temos uma ferramenta que a gente usa junto com o cliente para poder fazer todo o trabalho, né, em nuvem. Né? Eu vou para o próximo slide para ficar mais fácil de entender. O que a gente tem, um escritório, na verdade é um escritório digital. Em ambiente digital, um ambiente integrado, com acesso muito facilitado, com ferramentas de produtividade e ferramentas colaborativas, com que fazem com que o processo seja muito mais ágil, né? E muito mais efetivo, tá? E obviamente com custo mais competitivo, né? Porque o que gera custo muito alto para a consultoria é o deslocamento, né? Então, isso faz com que a gente possa ter um custo bastante competitivo. Essas eram as informações. Eu espero que possa ter sido interessante e útil para cada um de vocês. Do mais, aqui seguem os nossos contatos, tá bom? Depois esse webinar vai ser gravado, a gente vai compartilhar depois o link com as pessoas que participaram, tá? E se tiverem alguma dúvida depois, fiquem à vontade, tanto no e-mail da Doxa, quanto que depois é repassado para mim. Nós ficamos à disposição, tá certo? E agradeço mais uma vez a todos aí que puderam participar.